Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, sou psicólogo clínico e facilitador sistêmico. E no nosso vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre dificuldades nos relacionamentos afetivos. Antes de iniciar o vídeo, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos. Dessa forma, você ajuda o nosso canal a manter conteúdo para você e também você vai ser sempre atualizado dos nossos novos vídeos. Dificuldade no relacionamento afetivo é um tema muito frequente que nos aparecem aqui em constelações familiares, nas questões sistêmicas que nos perguntam. Então, recentemente, atendi uma pessoa numa constelação familiar online com bonecos e ela trazia a dificuldade de relacionamentos afetivos. Todos os relacionamentos afetivos dela terminavam, os parceiros terminavam os relacionamentos afetivos. Quando eu fui colocar os bonecos e fazer a percepção corporal que o facilitador faz, se colocando como representante dos bonecos, num primeiro momento eu coloquei um representante para o cliente e um representante para os homens. Os homens se aproximavam, a sensação corporal é que os homens se aproximavam muito dela, até com uma certa alegria, mas num determinado momento paravam de se aproximar e o representante dela ficava um pouco parado e muitas vezes até dando pequenos passos para trás. Então, num segundo momento, eu percebi que o representante da cliente olhava além dos homens, do representante dos homens. Então, eu tirei o representante dos homens e coloquei ali um representante do pai e da mãe da cliente e perguntei o que aconteceu na história dos pais. E a cliente trouxe ali as dificuldades que ela presenciou, ela como filha mais velha, na relação dos pais. Sempre muitas discussões, muitas brigas. Muitas vezes ela se envolveu e tomou partido nessas brigas. E ela tomou partido do pai dela. Ela ficou muito mais fiel ao papai dela, principalmente quando ela era criança. E foi trazendo para a vida adulta fortes críticas ao modelo da mãe. O pai se queixava desta mãe, que a mãe não fazia direito, que a mãe não fazia as coisas, que a mãe não dava conta. E essa cliente, desde cedo, foi percebendo também, fazendo críticas também a este modelo da mãe, junto com o pai. Que a mãe era omissa, que a mãe realmente não reagia, devia ter reagido mais. E vendo este modelo deste casal, internamente, essa cliente fez uma promessa. A promessa é: eu nunca vou repetir esse modelo, eu nunca vou ser uma mulher assim como a minha mãe foi. Qual é o efeito disso na vida adulta? Ela se relaciona com homens ela atrai homens muito parecidos com o papai dela, e quando ela se percebe tendo comportamentos como a mãe dela tinha, ela fica realmente totalmente transtornada consigo mesma de estar repetindo aquilo que ela criticou lá atrás. Então lá atrás, quando criança, ela fez uma crítica interna, uma promessa interna. Eu não vou fazer igual a essa mulher, não vou fazer igual a minha mãe, não vou ser omissa. E quando ela atrai homens parecidos com o pai, que faz críticas a ela também, ela se vê na mesma postura, tendo o mesmo comportamento com a mamãe. O caminho de solução para essa cliente, no caso dela, veja, isso não é diagnóstico para outros casos, então isso é só um comentário sobre a constelação dela, cada caso é um caso, a gente sempre fala isso aqui. No caso dela, naquilo que se mostrava, a solução é ela se reconciliar internamente com a mãe, Ela precisava dessa reconciliação porque ela ficou crítica e ela se desconectou da mãe, se desconectou do feminino e ficou conectada à esfera do pai. Isso faz com que ela se torne uma filhinha do papai e filhinha do papai não cresce, A mulher que fica na esfera do pai, ela se torna uma eterna menininha. Os homens gostam dessas menininhas, brincam, porque o que você vai fazer com uma criança? Você quer brincar com uma criança, então os homens se atraem por ela a princípio, mas depois acabam brincando com ela e acabam deixando ela. Então, ela só vai conseguir verdadeiramente se transformar numa mulher quando ela ficar na esfera
da mãe. Para ficar na esfera da mãe, ela precisa se reconciliar com essa mãe. Ela precisa olhar para essa mãe e talvez internamente dizer: mãe, sinto muito. Eu me envolvi demais na história de vocês como casal. Não deu certo, não está dando certo para mim. Eu começo a ficar cansada nas minhas não realizações. Então, neste momento, ela começa a fazer um olhar além daquela mulher comum e enxergar o essencial daquela mulher comum, que é a mamãe dela, que habita dentro daquela mulher comum e que deu a vida para ela. Quando ela se conecta com aquela mulher que deu a vida para ela se conecta com o feminino. E aí ela deixa de ser a filhinha do papai, começa a se conectar com o feminino dela, com o feminino da família, e ela ganha uma chance maior com os homens. Mas ainda assim, internamente, ela tem que ter uma alegria com essa mãe. Porque quando ela perceber essas características que ela criticava da mamãe, e ela ficar chateada, ela ficar com raiva dessas características, ela não vai colher bons resultados. A mãe dela está junto com o pai, apesar de tudo que ela viu lá e que ela criticou tanto, está mais de 28 anos junto com o pai dela. Aquele casal está junto. E ela não mantém um relacionamento maior que ela teve foi de 4 anos. Então quem está certa? Que modelo está certo? Aquele modelo dos meus pais, eu não quero aqueles modelos. Então a gente vai fazer um modelo diferente, né? E com essa postura crítica, que não é uma boa postura, a gente fracassa. E não consegue resultados melhores. Pelo contrário, consegue resultados piores. Quando a gente tem um bom olhar, a gente olha para aquilo que foi, aceita aquilo que foi do jeito que foi, pois era o jeito que eles conseguiam fazer, e a gente se alegra com as duas partes que nos fizeram, a gente ganha uma chance. Então eu pedi para essa cliente internamente olhar para a mamãe e dizer para a mamãe: querida mamãe, me olhe com bons olhos se eu fizer um pouquinho diferente do que você fez. Se eu fizer um pouquinho diferente, me olhe com bons olhos. E ela pôde ver nessa imagem que ela criou que a mãe se alegra, né? Que ela vai fazer um pouquinho diferente. Então, eu não preciso fazer exatamente como a minha mãe fez. Eu posso fazer um pouquinho diferente, mas com qual postura eu faço um pouquinho diferente? Com a postura de respeito, funciona. Com a postura de crítica, de acusações, né, ao modelo da mãe, não funciona, você não vai fazer diferente e os resultados vão ser piores. Então eu queria compartilhar com vocês essa vivência dessa constelação familiar individual, e muitas pessoas podem, através dessa vivência, também identificar aí algumas questões que também precisam ser vistas junto ao seu sistema de origem. Tá bom, pessoal? Nós cancelamos a Escola de Paz em agosto devido às incertezas do Covid e às orientações de não aglomeração. Então, por tempo indeterminado, também não vamos ter Escola de Paz. Eu continuo fazendo atendimento individual em psicoterapia breve sistêmica, até 4 atendimentos, ou constelação familiar individual em apenas 1 atendimento. As informações você pode ter no site e também você pode me contatar através do WhatsApp e a gente pode aí esclarecer mais alguma dúvida que você possa ter. Tá bom? Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.